Meu filho só come porcaria. Essa é uma frase muito comum, né? E geralmente as famílias fazem isso apontando pra criança. Ele só come porcaria. Ó, eu falei pra doutora Tati que eu ia falar pra ela o que você come. Pra gente falar sobre isso, abordar esse tema e trazer uma solução, a gente precisa fazer duas perguntas que são muito importantes. A primeira, quem compra as porcarias? Quem financia a porcaria que o nosso filho come? Ele tem às vezes 2, 3, 4, 5 anos, adolescente, mas ele já tem dinheiro, ele vai no mercado, ele faz a compra. Quem financia isso dali pra ele? Gente, essa pergunta ela é indispensável pra gente entender a nossa responsabilidade a esse respeito, né? Porque muitas vezes somos nós que financiamos isso pra criança. A gente aponta pra ele, ó, tá vendo? Eu falei, tá escutando o que a doutora Tati tá falando? E eu até costumo dizer, não, olha, eu não vim aqui pra gente fazer guerra e apontar culpa de ninguém, mas pra gente pensar sobre a nossa responsabilidade a respeito disso. Claro que se eu tô conversando com um adolescente, uma criança mais velha, essa criança já tem noção das consequências e ela já deve começar também a fazer boas escolhas. Mas se já é difícil pra nós, né? Eu tenho 48 anos, gente, sou uma mulher adulta e muitas vezes é difícil, né, resistir a um pacote de bala e a gente quer comer aquilo tudo. Ou resistir a um fast food na hora de comer, ao invés de comer comida de verdade, comer um ultraprocessado, industrializado, cheio de sal, açúcar, corante, enfim. É difícil para nós fazermos essas escolhas. Quantas vezes a gente come comida de conforto mesmo, né? E a gente vai exigir isso de uma criança de 3, 4 anos, né? Sendo que nós compramos. Então, pensar sobre isso, né? Quem faz essas compras? Quem financia essas compras? Na nossa casa, às vezes, a gente precisa de rede de apoio. Então, algumas vezes não somos nós, né? Algumas vezes é a avó, é a tia. Algumas famílias hoje não vivem mais na mesma casa, pai e mãe. Então, na casa do pai ou na casa da mãe acontece assim. Daí o familiar diz, né? Ah, é o pai que compra, ah, é a mãe que compra. Lá em casa a comida é sadia. Bom, gente, nós não conseguimos ser responsáveis pelas escolhas dos outros, mas a gente pode tentar de uma maneira mais saudável possível estabelecer esse equilíbrio, né? A gente vai sempre procurar falar a mesma língua, né? Eu não posso obrigar uma outra pessoa a tomar aquela decisão, mas já é alguma coisa quando, por exemplo, na minha casa é saudável e na casa dos outros não é. Eu sei que aí a gente às vezes se sente culpada e a criança também joga bastante com isso, né? Ah, mas o meu pai dá. Ah, mas a minha avó deixa. Ah, eu prefiro o meu avô porque eu vou dar. E a gente não deve cair nessa armadilha, né, emocional, e a gente vai dizer, filho, eu sei, mas eu tô fazendo o que é mais saudável pra você e aqui em casa a gente não come isso, a gente não compra isso, ou é esporádico, é ocasional. Sabemos que as proibições, elas têm mais tendência de levar às compulsões. Então, cuidado com a ideia de não, é proibido. A não ser que seja uma coisa realmente que não faça nenhum sentido, né? Mas nós precisamos cuidar com essas ideias de proibição. Porém, as ofertas, se eu na minha casa tem pacote de bala, de bolacha, abre a geladeira, bandejas e bandejas de iogurte, né? E a criança só toma leite. Na minha casa, pacotes e pacotes de bolacha recheada e a gente diz que ele só come bolacha, fica difícil, né? Que a gente consiga fazer uma boa escolha quando aquilo está acessível. Então, um conselho. A gente não deve ter em casa aquilo que a gente tem dificuldade de lidar, o controle, e também aquilo que a gente não quer que eles comam. Uma vez ou outra eu vou lá, compro um pacotinho, ele come, beleza, esporádico, vai ficar mais fácil esse controle. Então, quem financia esse mau hábito alimentar? É a primeira pergunta. E a segunda, o que a gente come? Vocês comem de forma saudável? O que vocês comem? Às vezes eu atendo crianças e famílias, né, que daí eles dizem assim, ah, doutora Tati, ele não come salada. E vocês comem salada? Não, a gente também não come, eu nem faço porque ele não come. Quando que ele vai começar a comer se eu nem faço? Se nunca está na mesa, quando que ele vai provar? Não, mas eu não faço porque ele não come. Mas eu também não como, eu sou modelo, né? Veja que a gente aprende muito mais com o que a gente vê do que o que a gente escuta que deve ser feito. Então, perceber qual é a nossa qualidade de alimentação é algo importante. E é bem comum que as mães tragam assim, ó. Até os 2 anos ele comia tudo. Até 1 aninho ele comia todas as frutas. Mas sabe por que isso acontecia às vezes, gente? Porque essa não era a rotina daquela família. Então, a introdução alimentar, ela era desconectada da alimentação da casa. Os pais comiam fast food, pizza, cachorro-quente, lanche, mas para a criança, na introdução alimentar, a alimentação era sem sal, sem açúcar até 2 anos, todo aquele esquema. Aí comiam escondido, mas daqui a pouco a criança cresce e passa a fazer parte dessa rotina.
mas a rotina da casa não era desconectada da rotina que eles estavam estabelecendo da alimentação saudável. Por isso que é super importante que desde a introdução alimentar a gente tente fazer a mesma comida para toda a família, porque aí isso é sustentável e aí eu também como os alimentos que são saudáveis, né? E se você me diz assim, tá, Tati, mas eu como saudável, meu filho não come ainda. Calma, tranquilo, vamos seguir sendo espelho, sendo modelo, né? Para que essa criança veja, daqui a pouco um dia ela experimenta e um dia ela se desafia, né? E volta a comer e aí vai ficar mais fácil. Mas se a gente não come, se a gente só come bobagem, se nós somos espelho de alguém que só come, né, as porcarias que a gente queixa que eles comem e a gente não oferece para eles o que é sadio, dificilmente, sem ter um bom modelo, eles vão conseguir aprender um hábito melhor. Então, pense a respeito dessas duas coisas e assim a gente vai conseguir começar a encontrar caminhos para melhorar o padrão alimentar não só do nosso filho, mas de toda a nossa casa.